Estamos de volta com o Medicina e Saúde, falando hoje sobre endometriose. Ô, doutor Namir, há algum tempo eu conversei com o senhor que me dizia que grande parte dos médicos tem dificuldade para diagnosticar endometriose. Eu quero te perguntar se quando o senhor me falou isso, o senhor se referia aos médicos de uma maneira geral, né, a ginecologistas ou a cirurgiões do aparelho digestivo, coloproctologistas, e se isso ainda é uma realidade? Continua sendo uma realidade, porque endometriose não existe um exame. Não existe um exame assim. Este exame dá o diagnóstico de endometriose. O diagnóstico de endometriose é clínico, é pensamento, é médico, é uma história bem feita, é um exame ginecológico bem feito para você suspeitar de endometriose. Eu suspeitei de endometriose, eu tenho exames específicos para solicitar. Tá? Se eu toco e tem um nódulo, eu tenho um exame específico, que é um ultrassom endoanal, é um ultrassom com preparo, ou é uma ressonância, ou às vezes os três. E isso vai fazer com que eu tenha o diagnóstico. Mas eu começo tudo pela história. E na história de alguém com endometriose, nós temos que ficar pelo menos meia hora, 40 minutos, conversando sobre essa história desde os 11 anos, quando ela menstruou pela primeira vez. E a partir daí a dor foi aumentando, ela foi ficando maior, ela foi tornando incapacitante, eu fui perdendo o trabalho, eu menstruei e não consegui trabalhar, eu fui ter relação e não consegui, eu tentei filhos e não consegui. Então, toda essa soma de sintomas, de fatores, eles vão chegar a um diagnóstico para que eu pense em endometriose. Por isso que é muito mais fácil eu não pensar como um ginecologista geral, porque se eu pensar eu tenho que achar uma solução, e se eu não realizar videolaparoscopia ou algum tipo de procedimento que possa terminar no diagnóstico, eu vou dizer para ela que ela tem a síndrome disso, a síndrome daquilo, para não falar em endometriose. Se eu falar em endometriose, eu sei que o diagnóstico é cirúrgico. Então, viu, Soraya, seguindo essa sequência, né, dessa evolução dessa doença que o doutor Namir comentou, depois de alguns anos, esses pacientes começam a ter queixas intestinais. Dor, cólica, diarreia, dificuldade para evacuar, como o Dr. Gustavo descreveu. E essas dores, elas misturam com as queixas ginecológicas e muitas vezes os médicos esquecem de perguntar o quadro intestinal e muitas vezes a doença está cometendo o reto, o intestino. E por isso que a dificuldade no diagnóstico, no trato gastrointestinal é muito difícil. E o mais assim, complicador é que quando o paciente vai queixar para nós do aparelho digestivo, nós vamos pedir que exames? Nós vamos pedir colonoscopia, uma tomografia, e esses exames não dão o diagnóstico. O Dr. Namir disse que o quadro é clínico, porque essas queixas do trato gastrointestinal, elas aparecem ou elas exacerbam muito no período menstrual. E muitas vezes o médico esquece de perguntar quando é que piora, né, que situação, e não pede o exame adequado, como uma ressonância, uma eco transanal. Então é muito difícil, muito complexo, e por isso que tem essa grande maioria das mulheres que têm endometriose no intestino fica sem diagnóstico e sem tratamento. Certo. Ele está falando aqui no diagnóstico, e eu estou lembrando aqui, doutora Doriane, que hoje você é uma das especialistas que mais trabalha com essa questão do diagnóstico, né? Diagnóstico por imagem. O que se tem hoje mais preciso, de mais moderno, o que é feito hoje em Cascavel para diagnóstico de endometriose e endometriose intestinal? A gente usa o ultrassom transretal, né? Então é um aparelho que entra por dentro do reto e aí ele vai ver exatamente que o Dr. Sagai falou, o acometimento ali da questão do intestino, da parte final, se tem ou não lesão. Por quê? Porque ele é mais específico para isso, ele tem uma capacidade melhor para diagnosticar, o sistema de aquisição de imagens dele é diferenciado e permite que a gente consiga enxergar, é o que ele falou, a colonoscopia, a tomografia, ele enxerga outra coisa. São outras finalidades. E aí, vale ressaltar que, enquanto o Dr. Sagai estava falando, é importante falar que o tratamento e a abordagem do paciente com endometriose é multidisciplinar. Então, precisa que tenha um ginecologista muito bom e precisa que tenha alguém do aparelho digestivo que também saiba exatamente, porque se cada um só pensa sozinho,
nunca vai chegar a um diagnóstico preciso e a paciente fica, igual o doutor Sagai falou, vai andando e a gente perde um tempo danado. Então, precisa que se enxergue direito, precisa que se pense direito também. A doutora falou em profissionais, em vários profissionais atuando. Quem são esses profissionais, doutor Gustavo, que devem fazer parte da equipe multidisciplinar no tratamento da endometriose intestinal? Esse tratamento multidisciplinar ele é muito importante por causa desse acometimento de vários órgãos. Então, normalmente, quem é o chefe, quem encabeça todo esse tratamento é o ginecologista. Mas a peça principal é o ginecologista. A peça principal é o ginecologista. Depois ele se cerca de alguns outros profissionais que vão auxiliar, como, por exemplo, o coloproctologista, que é o especialista na parte digestiva, principalmente dos intestinos, e o urologista, que vai cuidar da parte urinária, da parte da bexiga, né, que é um órgão que é bastante acometido, a parte dos ureteres, que também é outro segmento bastante acometido. Então, os profissionais médicos. E ainda a gente pode ter fisioterapeutas, pode ter nutricionistas que também vão auxiliar em todo esse acompanhamento, até uma psicóloga, né? Porque esse tratamento é bastante importante porque causa danos mesmo. Mexe muito também com a questão interna da mulher, né? E não esquecer do imaginologista, que normalmente é o radiologista ou alguém que faça ultrassom, e tem que ser especializado em endometriose. Não é um radiologista, um ultrassonografista. Eles têm que ter muita experiência, conhecimento e ser dedicado a diagnosticar a endometriose. Então, por isso que nós também precisamos muito desses colegas que fazem o diagnóstico por imagem. E a Doriane é uma dessas que faz esse tipo de diagnóstico, ela é especializada. É uma equipe que está se dedicando muito há algum tempo no diagnóstico e tratamento da endometriose. Por isso, já existe em Cascavel um centro especializado em endometriose. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Fique aí, a gente volta em instante.